Olá pessoal, curso Termometria, hoje Termopares módulo 40, já chegando no primeiro módulo que a gente consegue chegar em 40 é o do Termopares, lembrando que nós temos outros módulos, né? Esse é o primeiro que chega no 40, e vamos falar aí sobre polinômios Termopar tipo E, Cromel-Constantin, relação entre temperatura e força eletromotriz. Nós estamos falando de cada um deles, tanto na relação temperatura-força eletromotriz, como na força eletromotriz em função da temperatura. Vamos colocar alguns pontos aqui antes de continuar, da relação temperatura versus força eletromotriz, que é interessante saber. Os termopares não apresentam relação linear entre força eletromotriz e temperatura. Isso aí é representado por aqueles gráficos que são totalmente tortos, cheios de curvas, né, dos termopares que a gente vê aí nos catálogos, né. Depois a gente vai montar esses gráficos de maneira real, mas ele é representado pela integral αβt vezes dt. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. Para representar a curva termopar é necessário uma equação de nono grau. No caso do tipo E, nono grau. Eu coloquei em vermelho porque esse descritivo está exatamente relacionado ao termopar tipo E já, né? A equação de nono grau, no caso do termopar tipo E, a fim de obter uma precisão de mais 0,03 graus a menos 0,05 graus. Isso conforme a norma STM para os polinômios que a gente está considerando na tabela. Os valores de força eletromotriz e temperatura, só a título de explicação, foram obtidos lá atrás de forma experimental. Em algum momento se obteve esses valores de forma experimental, foi se anotando isso, e depois de tudo isso tabelado, foi feito alguns coeficientes que a gente usa nessas equações polinomiais, que é para definir as relações entre temperatura e força eletromotriz ou vice-versa. A relação temperatura versus força eletromotriz. O termopar tipo Cromel-Constantin, o tipo E, requer a equação de nono grau. O que quer dizer isso? Aqui nós temos os polinômios que nós usamos para esse exercício nesse vídeo, tá? Que vai de C0 até C8 e esse caso vai até C9, que é nono grau. Nós temos aqui por faixa de temperatura, por tipo E, de menos 200 a 0, depois de 0 até 1000. São faixas diferentes que a gente vai construir depois numa tabela que eu vou mostrar. Isso tudo que eu estou colocando aqui como polinômios. Então, é feito duas colunas, um para cada faixa de temperatura, tá pessoal? As equações polinomiais, elas definem T, que é a temperatura. Vamos entender melhor isso antes de entrar na planilha. Como é que funciona isso? Nós temos a equação que é T igual a alguma coisa. Esse C0 está aqui, da planilha, é o coeficiente aqui, o C1 também aqui. Pô, mas qual dos dois eu uso? Se eu quiser essa faixa de temperatura, eu faço primeiro essa. Se eu quiser essa faixa de temperatura, eu faço essa. Na planilha que eu vou mostrar, vocês vão ver que estão separados. Então, por exemplo, eu escolho aqui uma temperatura de menos 200 a 0, por exemplo, menos 100, eu uso esses coeficientes nessa fórmula, e a milivoltagem, que eu quero determinar a temperatura. A milivoltagem eu coloco aqui e eu obtenho a temperatura. Aonde que é usado isso aqui, pessoal? Em laboratório, aonde eu estou fazendo a calibração, eu tenho que medir os termopares pela sua milivoltagem. E eu tendo essa milivoltagem na mão, eu venho aqui, coloco nessa fórmula com esses polinômios, e eu tenho exatamente a temperatura que representa aquela milivoltagem que eu verifiquei em laboratório. Isso aqui é usado em laboratório, tá? Vamos à tabela aqui para que vocês possam entender. Eu fiz uma tabela aqui, isso aqui é um videozinho que está dentro do vídeo, né? Que é uma planilha que eu construí com os polinômios e ela calcula automaticamente, tá? Se você quiser, você pode pedir essa tabela de conversão e eu forneço gratuitamente por tempo limitado, eu não sei até quando, tá? Mas o pessoal que quiser pode pedir. Essa tabela é apenas para os inscritos no canal, então se você for inscrito,
você manda lá teu WhatsApp, eu vejo teu nome, te mando aí via e-mail, do jeito que você quiser. As vantagens de fazer gráficos e análises comparativas, porque você vai ter todos os dados em mãos, então fica muito mais fácil para você fazer gráficos, você pode fazer análise comparativa entre os termopares, né? Gráficos reais que eu vou montar aqui também. E lembrando aqui que o erro dessa tabela, nesse caso, o erro conforme a STM é de 0,03 graus a menos 0,02. Então, como é que ela funciona? Aqui eu tenho algumas temperaturas, o verde é que está dentro da faixa que eu estou falando aqui. Então, por exemplo, o 10 graus e 100 graus está fora dessa faixa. Eu coloquei aqui para que vocês vejam o quanto dá errado o valor. Aqui eu coloco o valor da milivoltagem, então se eu pegar essas milivoltagens que estão aqui, eu vou obter o que? O valor da temperatura aqui embaixo. E a gente vai praticando isso de modo a chegar nos valores e fazer aí a verificação dessa planilha, né, que foi montada. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a colocar os valores de milivoltagem aqui e obter os valores de temperatura aqui. Então o primeiro valor lá, nós vamos colocar menos 8,825, que daria menos 200. Agora o outro valor, menos 7,2790, que dará 150, que está aqui. Eu estou pegando aqui do lado, tá, pessoal? Então vamos lá. Menos 5,237 vai dar menos 100. 0 dá 0. 0,5910, que está fora, está em vermelho aqui, vai dar 9,8, teria que dar 10. Então por isso que está em vermelho aqui, que eu estou dizendo que está fora. Aqui esses polinômios é até 0, não 10 positivo. Então vamos lá, 6,319 dá menos 790, totalmente fora, teria que dar 100. Né? Para isso eu preciso usar, para acima de 0, outra planilha, que eu vou mostrar para vocês agora. Então a planilha para números positivos, de 0 até 1000. Né? E a gente vai fazer a mesma forma, coloca os valores de milivoltagem e vê o valor de temperatura. Aqui o negativo, que eu estou saindo fora dela para ver o quanto dá de errado. Então teria que dar menos 100, deu menos 96,7. Tá certo? O próximo, eu vou jogar a milivoltagem 1,1520, teria que dar menos 20, aqui bateu, tá? Mas não é representado por esses polinômios, porque aí tem o erro que está aqui. Então para que possa dar esse erro, né, a gente vai ter que fazer com que seja esses polinômios aqui. Então o 0 deu 0, 21 deu 300, 21036, 300. O próximo vai dar 600. O próximo vai dar 1000, 76373, 76373, 1000. Perfeito? Então aqui definiu-se aí o valor até 1000 graus. No caso do termopar tipo E, é definido para esses valores até 1000 somente, então a planilha termina aqui, né, para o erro que foi determinado, e é dessa forma que você faz em laboratório. Eu coloco aqui a milivoltagem que eu encontrei no aparelho e ele vai dar aqui o valor em temperatura. Se eu colocar algum valor quebrado, aqui eu coloquei todos os valores que são exatamente iguais a 1000, 600, 300, né? Mas aqui você obtém um valor bem bacana com relação à temperatura. Aqui eu fiz uma aproximação de duas casas e aqui eu tenho várias casas depois da vírgula. Então aqui você pode ver, por exemplo, no caso de uma temperatura quebrada, você poderia ter aqui 100,98, 97, 53, ou até várias casas depois da vírgula, né? Se eu tiver um milivoltímetro que tem muitas casas depois da vírgula, a aproximação aqui vai ser fantástica. Então eu estou trabalhando nessa planilha com todas as casas decimais, tá certo? É isso, pessoal. O polinômio termopar tipo E é isso. Se você gostou, por favor, dê uma curtida aí, para que a gente possa soltar mais vídeos, porque se a gente solta vídeos e ninguém curte, a gente acha que não está gostando e a gente muda até de assunto, né? Então, se gostou dos nossos vídeos, curta. Hoje nós falamos sobre
é a parte de polinômios termopar tipo E, C é Cromel Constantin, a relação temperatura-força eletromotriz. Isso é muito usado em calibração, né? Na parte de calibração de laboratório, a gente pode jogar isso aqui tanto na parte da nossa lista de termopares como de calibração, né? Que é bem interessante. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva. E para quem se inscreveu no canal, tem direito aí o WhatsApp. Passa o WhatsApp apenas para os inscritos. Nesse caso aqui pode passar e pedir a tabela, mande seu e-mail, eu mando a tabela totalmente gratuita para vocês. Meu nome é José Eduardo, meu e-mail está aqui. Meu muito obrigado e até logo.